Oi pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma doença super importante e super frequente no departamento de emergência, que são as taquiarritmias. Então aqui eu trouxe um algoritmo para vocês para a gente reconhecer mais facilmente qual taquiarritmia que a gente está diante. Por definição, a gente está falando de uma taquiarritmia quando a gente está diante de uma frequência acima de 100. A primeira coisa que eu vou olhar é se o meu QRS é largo ou se o meu QRS é estreito. Se o meu QRS é largo, eu estou falando de QRS maiores que 120 milissegundos, eu estou diante de uma taquicardia ventricular, que ela pode ser monomórfica, quando é tudo igual, ou polimórfica, quando tem morfologias diferentes. Existe uma exceção a essa regra, que é a taquicardia supraventricular com aberrância de condução, só para vocês saberem que isso existe e que vai se apresentar como uma taquicardia de QRS alargado. Se eu estiver diante de um QRS estreito, ou seja, um QRS menor que 120 milissegundos, eu estou diante de uma taquicardia que eu vou chamar de taquicardia supraventricular, que é onde a origem do estímulo é gerada acima dos ventrículos, logo nos átrios. Eu posso ter um RR regular ou um RR irregular. Se eu estiver diante de um RR regular, eu posso ter vários tipos de taquicardia que eu estou diante, ou taquicardia sinusal, ou uma taquicardia por reentrada nodal, ou até mesmo um flutter. E se for irregular, eu posso ter uma FA, um flutter com BAV variável ou uma ataque atrial multifocal. Assim que a gente vai dividir didaticamente e rapidamente os tipos de taquiarritmia. Então vamos falar um pouquinho sobre a taquicardia supraventricular. A primeira coisa que você tem que fazer diante de um paciente que tem uma taquicardia supraventricular, ou seja, uma taquicardia de QRS estreito, é avaliar a estabilidade hemodinâmica desse paciente. Se o paciente estiver instável, exceto no caso de uma taquicardia sinusal, a gente vai optar por fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. E se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre cardioversão elétrica, parte lá para assistir que já está aqui no nosso canal do YouTube. Se o meu paciente estiver estável, a próxima coisa que eu vou ver é qual que é a taquicardia desse paciente. Se ele tem um RR regular ou se ele tem um RR irregular ou um flutter. O RR irregular ou flutter a gente vai tratar da mesma forma, que é com controle de frequência cardíaca. Se esse paciente não tiver sucesso com controle de frequência cardíaca ou se ele não tiver contraindicação à reversão do ritmo, a gente pode considerar a reversão do ritmo também. Aí a gente vai ter que ter alguns cuidados para ver tempo de instalação da doença e também presença de trombos intracardíacos para ter segurança nesse procedimento. Se eu estou diante de um paciente estável com RR regular, a gente vai fazer a nossa manobra vagal. E atualmente a gente tem recomendado fazer a manobra vagal modificada. Eu já vou falar para vocês o que significa. Se não tiver sucesso com a manobra vagal, o nosso próximo passo vai tentar a adenosina. Inicialmente na dose de 6 mg e se não tiver sucesso, eu aumento a dose posteriormente. Se não tiver sucesso com a adenosina, ou seja, se não for uma taquicardia por reentrada nodal, se talvez eu estiver diante de um outro tipo de taquicardia, eu vou optar pelo controle de frequência cardíaca ou até mesmo a cardioversão elétrica sincronizada. Então aqui está para vocês a manobra vagal. Aqui na primeira parte é a clássica, né? Um paciente que vai fazer manobra de valsalva. Você pode pedir para o paciente assoprar contramão, fazer força ou até mesmo assoprar uma seringa. Isso aqui é a manobra vagal clássica. Depois, o que foi criado foi a manobra vagal modificada, que aí a gente vai seguir esses passos aqui. Como é que funciona? O paciente está sentado, ele vai começar a assoprar contra uma seringa, e assoprar contra a seringa é um dos jeitos mais legais de que ele possa fazer valsalva. Pega uma seringa de 20 e pede para ele assoprar contra o êmbolo. Ele faz a força, e aí a gente vai, assim que ele terminar de assoprar na seringa, deitar o paciente e fazer a elevação dos membros. E depois coloca de novo ele na posição sentada e espera mais 30 segundos, que é o tempo esperado aí desse paciente melhorar. Então, essa aqui é a manobra vagal modificada, ela tem sido cada vez mais usada e ela tem apresentado taxas de muito mais sucesso do que a manobra vagal clássica, que era só o paciente fazer a valsalva e não fazer elevação de membros após. Então, daqui a manobra vagal modificada para você tentar nos pacientes com taque supra, bem menos invasivo, muito mais fácil, muito mais rápido e com uma efetividade considerável. Se não funcionar a manobra vagal, então a gente vai partir para a adenosina. A adenosina, atualmente, existe a recomendação de chegar até a dose de 18 mg. Então a gente testa com 6 mg, depois 12 mg e se não tiver sucesso, até 18 mg. A adenosina ela vai agir principalmente na taquicardia supraventricular, que a gente está falando taquicardia por reentrada nodal, e a gente mantém um eletro nesse paciente que vai acontecer o que aconteceu nesse daqui. Então tá aqui a nossa taquicardia supraventricular. A partir do momento
que a adenosina começa a agir, a gente vê essa pausa no eletro e depois tudo dá certo, volta para o ritmo sinusal. O paciente, quando essa medicação é administrada, nesse momento que faz essa pausa, ele sente um mal-estar muito grande. Então é importante que a gente oriente para o paciente que ele pode sentir um mal-estar e que isso é normal, que isso é esperado, porque realmente dá uma sensação bem incômoda e aí para o paciente ficar bem orientado em relação a isso. Se a gente estiver diante de paciente que precisa de controle de frequência cardíaca, a gente vai ter essas opções de medicações aqui. Então, posso usar um beta-bloqueador, tem o metoprolol, por exemplo, na dose de 5 mg, ele é administrado na velocidade de 1 mg por ml e pode ser repetido até 3 vezes. Outras opções, bloqueador de canal de cálcio, como o diltiazem, o digitálico, que é o desdelanozide, também conhecido como sedilanide, e a amiodarona também pode entrar como uma medicação para controle de frequência. Ela tem 3 asteriscos aqui, não é à toa, a amiodarona também é uma medicação usada como controle de ritmo, e a gente tem que tomar cuidado no paciente que eu não quero controlar ritmo, que eu quero controlar só a frequência, de fazer uma dose mais baixa de amiodarona ou uma infusão mais lenta. Então, tenho contraindicação a correção de ritmo, eu tenho que tomar cuidado com essa medicação da amiodarona. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo e compartilhar o vídeo com os seus amigos também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do PSMed, não deixa de se inscrever agora e ativa também o sininho para receber as notificações. Se você ainda não conhece o nosso curso de Medicina de Emergência, aponta agora para o QR Code da tela para você conhecer um pouco mais sobre o nosso curso e um pouco mais sobre a Medicina de Emergência. Obrigada e até o próximo vídeo.